Escrevendo para Timóteo, Paulo diz ao seu discípulo e jovem pastor: pregue o tempo todo. Não se preocupe em saber se é oportuno ou se não é oportuno. Entregue a mensagem de Cristo. Explique o amor, o poder e a graça e a misericórdia a todo tempo. Porque virão dias difíceis em que a mensagem cristã vai ser substituída por engano, por pessoas que satisfarão ali os seus desejos usando a fé das outras pessoas, manipulando-as. Que você tenha a firmeza de cumprir o teu ministério. Dizia assim Paulo, aquele jovem pastor chamado Timóteo. Portanto, hoje, essa verdade ela permanece. Ela não está fora de tempo. Ela foi escrita há quase 2000 anos, mas ela prevalece ainda hoje. E que você que tenha Cristo no coração tenha essa compreensão. Fale do amor de Jesus, use as oportunidades que surgem, mesmo naquelas onde aparentemente não há essa oportunidade, não deixe de falar. Há um jogador de futebol chamado Fábio, goleiro do Cruzeiro, uma grande equipe do futebol brasileiro. E esse homem, recentemente, teve ali uma atuação de destaque na imprensa, teve um jogo em que ele teve a oportunidade de mostrar ali a sua competência e classificar o seu time numa fase importante do campeonato. E quando questionado, e quando ali perguntado, em todas as suas respostas não deixou de falar do amor de Deus, da transformação que ele trouxe sobre a sua vida. Ele não se envergonhou de fazer isso em rede nacional. Ele não se incomodou de ser taxado como talvez um religioso fanático. Ele não se importou inclusive com uma realidade que algumas pessoas externam, que ele jamais foi para a seleção brasileira, que é o ápice, que é o ponto importante ali de todo jogador de futebol no Brasil. Quando pensa na sua carreira, ele pensa em chegar à seleção brasileira. E algumas pessoas entendem que ele foi impedido por essa convicção, por essa fé dele que ele externa o tempo todo, em todos os momentos, e que alguns treinadores não aceitariam essa posição dele dentro da seleção brasileira. Então ele paga o preço por obedecer aquilo que um dia Paulo ensinou. Mas quanto isso lhe valerá na glória diante de Deus? Como Deus olhará para o Fábio, aquele que abre a boca e fala do amor de Deus em rede nacional, quando as pessoas não estão esperando que ele falasse de Jesus, pensando que ele ia falar dos seus feitos, das suas defesas importantes, da vitória do seu clube, mas ele falou da glória que ele estava ali oferecendo a Deus, porque em Deus ele era fortalecido e preparado para tudo que ele fazia na vida. Pense você, como você tem glorificado ao teu Deus? Qual é a visão que as pessoas têm do teu Deus? Como ele é mostrado na sua vida? Paulo nos mostra e nos ensina ali, ensinando para Timóteo. Fábio, esse homem profissional do esporte no Brasil, no ambiente onde de fato as pessoas talvez não esperassem isso dele, ele faz com muita coragem, sem nenhuma timidez, expressando que Deus é o Senhor e Salvador da vida dele. E você, como tem agido? Essa é a pergunta que fica. Quem tem ouvidos, que ouça. Minutos Preciosos, uma iniciativa da Igreja Batista em Aral Moreira. Escrevendo para Timóteo, Paulo diz ao seu discípulo e jovem pastor: pregue o tempo todo. Não se preocupe em saber se é oportuno ou se não é oportuno. Entregue a mensagem de Cristo. Explique o amor, o poder e a graça e a misericórdia a todo tempo. Porque virão dias difíceis em que a mensagem cristã vai ser substituída por engano, por pessoas que satisfarão ali os seus desejos usando a fé das outras pessoas, manipulando-as. Que você tenha a firmeza de cumprir o teu ministério. Dizia assim Paulo, aquele jovem pastor chamado Timóteo. Portanto, hoje, essa verdade ela permanece. Ela não está fora de tempo. Ela foi escrita há quase 2000 anos, mas ela prevalece ainda hoje. E que você que tenha Cristo no coração tenha essa compreensão. Fale do amor de Jesus, use as oportunidades que surgem, mesmo naquelas onde aparentemente não há essa oportunidade, não deixe de falar. Há um jogador de futebol chamado Fábio, goleiro do Cruzeiro, uma grande equipe do futebol brasileiro. E esse homem, recentemente, teve ali uma atuação de destaque na imprensa, teve um jogo em que ele teve a oportunidade de mostrar ali a sua competência e classificar o seu time numa fase importante do campeonato.
E quando questionado, e quando ali perguntado, em todas as suas respostas não deixou de falar do amor de Deus, da transformação que ele trouxe sobre a sua vida. Ele não se envergonhou de fazer isso em rede nacional. Ele não se incomodou de ser taxado como talvez um religioso fanático. Ele não se importou, inclusive, com uma realidade que algumas pessoas externam, que ele jamais foi para a seleção brasileira, que é o ápice, que é o ponto importante ali de todo jogador de futebol no Brasil. Quando pensa na sua carreira, ele pensa em chegar à seleção brasileira. E algumas pessoas entendem que ele foi impedido por essa convicção, por essa fé dele que ele externa o tempo todo, em todos os momentos, e que alguns treinadores não aceitariam essa posição dele dentro da seleção brasileira. Então ele paga o preço por obedecer aquilo que um dia Paulo ensinou. Mas quanto isso lhe valerá na glória diante de Deus? Como Deus olhará para o Fábio, aquele que abre a boca e fala do amor de Deus em rede nacional, quando as pessoas não estão esperando que ele falasse de Jesus, pensando que ele ia falar dos seus feitos, das suas defesas importantes, da vitória do seu clube, mas ele falou da glória que ele estava ali oferecendo a Deus, porque em Deus ele era fortalecido e preparado para tudo que ele fazia na vida. Pense você, como você tem glorificado ao teu Deus? Qual é a visão que as pessoas têm do teu Deus? Como ele é mostrado na sua vida? Paulo nos mostra e nos ensina ali, ensinando para Timóteo. Fábio, esse homem profissional do esporte no Brasil, no ambiente onde de fato as pessoas talvez não esperassem isso dele, ele faz com muita coragem, sem nenhuma timidez, expressando que Deus é o Senhor e Salvador da vida dele. E você, como tem agido? Essa é a pergunta que fica. Quem tem ouvidos, que ouça. Minutos Preciosos, uma iniciativa da Igreja Batista em Aral Moreira.